Olá, eu sou o Fábio Liberato, professor de História. Tenho um canal no YouTube chamado Professor Fábio Liberato, onde eu tenho vídeos sobre história geral, história do Brasil, história sobre futebol e também falo de atualidades, de política. Até convido a quem estiver ouvindo esse áudio que dê uma conferida lá e caso goste, se inscreva. E estou fazendo uma estreia aqui em podcast e esse meu canal aqui também vai se destinar a podcasts sobre história e atualidades. Também vou focar muito em resumos de livros. Esse, inclusive, é sobre o livro A História da Escravidão. Ele é de Olivier Petrie-Grenouillot, acredito que a pronúncia seja essa, o autor é francês. O livro foi traduzido por Mariana Echalard e publicado aqui no Brasil pela editora Boitempo no ano de 2009. No primeiro capítulo, o autor fala do que é escravidão. Ele tenta definir o que é escravidão. E, primeiramente, ele tenta desfazer um mito que ainda é, de certa forma, comum, de que a escravidão teria surgido, na verdade, de uma recusa de um determinado grupo, o vencedor de uma batalha, de devorar os prisioneiros, os perdedores. Então, na verdade, esse argumento ele seria uma tentativa de naturalizar a escravidão, ou até mesmo apresentá-la como uma vantagem, pois seria melhor, afinal de contas, virar servo do que virar refeição. O autor também cita que é muito difícil um pesquisador fazer uma definição fechada do que seria a escravidão. Mas, basicamente, existem alguns consensos, como, por exemplo, que um trabalho de servidão por meio de dívida, cativeiro, casamentos forçados e, principalmente, a desumanização de alguém, ou seja, a transformação de alguém em objeto que pode ser comercializado, vendido a outrem, se enquadram como escravidão. Outro argumento naturalizante da escravidão é de que ela sempre existiu. E isso também é falso, porque nas sociedades de caçadores-coletores não há registro de que havia escravização. E mesmo entre os aborígenes que habitavam e ainda habitam, infelizmente em número muito pequeno, a Austrália, nunca houve registro de uso de trabalho escravo, assim como também indígenas que habitavam a Califórnia também nunca praticaram a escravidão. Isso aqui para falar só de alguns exemplos. O Antigo Testamento foi uma ferramenta utilizada por séculos pelos cristãos para justificar a escravidão. Nele, a temática da escravidão é comum. Os hebreus, que foram o povo escolhido, praticavam a escravidão. Já no Novo Testamento, ela já é mais rara de ser citada. Um outro ponto também que é muito importante, muito interessante, que o autor destaca, é que no Código de Hammurabi, para quem não sabe, o Código de Hammurabi foi o primeiro código de leis da história da humanidade. Ele surgiu na Mesopotâmia, que também foi a primeira sociedade organizada da história da humanidade. Dentro do sistema escravista, isso já no capítulo 2, que é chamado de Nascimento e Evolução da Escravidão, o autor cita que existe alguma forma de mobilidade, mesmo que controlada, dentro dos sistemas escravistas. Por que isso se dá? Pelo fato de que era necessário manter alguma calma. E qual que seria essa forma de mobilidade? Algum tipo de emprego menos cansativo, como, por exemplo, funções burocráticas, não eram raros. Mesmo aqui no Brasil colonial e no Brasil Império, houve casos de escravos que trabalharam em atividades burocráticas. E também a alforria, seja em troca de um valor, seja em troca de algum favor. Um outro ponto que é muito importante é sobre a contribuição da Igreja Católica para a existência da escravidão. São Paulo pedia aos escravos que obedecessem seus senhores, assim como que seus senhores tratassem bem os seus escravos. E Santo Agostinho transformou a escravidão em punição dos pecados, o que, de certa forma, legitimou a prática da escravidão. E um outro ponto também, que é muito interessante que o autor destaca no capítulo 2, é que não foi a doutrina cristã que reduziu a utilização de mão de obra escrava nos feudos durante a Idade Média. Foram as novas tecnologias que surgiram naquele momento que propiciaram uma redução considerável da utilização de trabalho escravo, como, por exemplo, a energia hidráulica, que era produzida por moinhos, a rotação de culturas, que aumentou a produtividade,
o uso do arado, essas novas tecnologias que reduziram o uso de mão de obra e, consequentemente, reduziram também a utilização de mão de obra escrava. Um outro ponto também interessante nesse capítulo, que, de novo, imputa à Igreja Católica uma parcela considerável de culpa pela existência do sistema escravista, é que os povos eslavos eles sofriam mais com a escravidão justamente porque nessa região da Europa havia um grande contingente de cristãos ortodoxos, que são uma dissidência da Igreja Católica. Então, isso, de certa forma, seria uma vingança por esses cristãos terem abandonado a Igreja Católica. E os italianos, já que é muito comum que se fale apenas de espanhóis e portugueses, eles também tiveram uma participação chave no comércio de escravos, principalmente de africanos escravizados. Quem introduziu, por exemplo, escravizados negros, melhor dizendo, nas ilhas de Cabo Verde, foram italianos, liderados pelo genovês Antônio Di Noli. Existem estimativas variadas em relação à quantidade de africanos que foram escravizados e enviados, principalmente para a América e também para algumas partes da Europa. A estimativa mais aceita aponta que nada menos que 12 milhões de seres humanos acabaram sendo envolvidos nesse comércio nefasto. Alguns números também indicam até 14 milhões. Além dos outros milhões que foram enviados para regiões como o Oriente Médio, onde era comum o uso de mulheres como escravas sexuais, né? E também de homens como eunucos. O eunuco nada mais é do que a pessoa que tomava conta dos haréns. E para que isso fosse possível, eles tinham o membro amputado, eles tinham o pênis amputado ou então os testículos retirados, para que não fossem, de certa forma, uma ameaça para o sheik, né, o dono daquele harém. No capítulo 3, Lutas e Abolições, é destacado o papel importante das ideias iluministas no combate à escravidão. Montesquieu, no livro Espírito das Leis, de 1748, refutou um a um dos argumentos pró-escravidão. Juntamente com essas ideias iluministas, alguns grupos, algumas correntes protestantes, como os Quakers e os metodistas, também passaram a questionar a escravidão. E no início, é curioso que tanto a direita quanto a esquerda criticavam os iluministas. A direita achava que os filósofos iluministas estavam indo de forma muito acelerada, pedindo o fim da escravidão e que isso poderia levar a revoltas. Já a esquerda achava que os filósofos iluministas estavam indo devagar demais, eles tinham que ter um discurso mais radical. Claro que depois ambos os lados, né, entenderam que antes esse discurso do que nenhum discurso pró-extinção do sistema escravista. Além do mais, é também importante destacar que na imprensa começaram a surgir vozes, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos e posteriormente aqui no Brasil, vozes muito fortes contra essa prática do trabalho escravo. Por fim, o autor também ele cita que os escravizados sempre lutaram pela sua liberdade, por meio de fugas, greve de ventre, no caso das mulheres, envenenamento dos senhores, trabalhos mal feitos, né, e também revoltas. Apesar de que grandes revoltas de escravos foram poucas na história da humanidade. Ele destaca uma revolta que ocorreu no Iraque no século IX e que teria matado até 500 mil pessoas, e também a revolta de Espartacus na Roma Antiga. Além do que, a única revolta escravista de grande porte bem-sucedida foi a revolta de São Domingos, que deu origem ao Haiti, segundo país a se tornar independente aqui na América. A escravidão só foi totalmente abolida na África em 1985, na Mauritânia, e o último país a abandonar definitivamente a escravidão foi o Paquistão, no ano de 1992. É isso mesmo. Bom, isso aqui é um resumo da obra, recomendo aí que quem tenha se interessado que a leia, mas eu espero que esse resumo, né, no formato de podcast, tenha ajudado aí a esclarecer algumas dúvidas que quem estiver escutando tenha sobre a escravidão. Aqui procure, claro, sempre novas fontes. E mais uma vez eu fecho aqui pedindo para que quem ouviu até o final
conheça lá meu canal no YouTube, caso goste, se inscreva. No mais é isso, muito obrigado.